Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa parte que eu transformei na minha sala. Como eu mudei recentemente, então eu não tinha rack, painel ou estante nem nada. Eu colocava minha televisão em cima dessa cômoda que eu pretendo reformar também logo postar vídeo para vocês. Então era desse jeito e agora eu vou mostrar para vocês passo a passo do rack que eu fiz. Para fazer o rack, eu vou estar utilizando essas tábuas que eu tenho aqui em casa. Essas tábuas, essas duas maiores aqui era uma porta de correr, eu acho, porque ela tinha um negocinho, né, o puxador. E eu acho que alguém foi tentar fazer alguma coisa com ela, não sei, e partiu ela no meio. Então, eu vou estar fazendo a parte de baixo e a parte de cima do meu rack com esses dois pedaços aqui. A minha trena sumiu, então eu fiz a medição com a régua mesmo. Eu medi lá na parede da sala onde eu ia colocar o rack para mim poder estar fazendo ele na medida certa. Eu vou medir nas duas tábuas do mesmo jeito com a régua e vou recortar com a serra tico-tico. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Para começar a cortar essa tábua, eu ia cortar com a serrinha, né, da tico-tico mesmo. Mas só que os cortes que ela faz é muito grosseiro e eu não queria estragar ali aonde eu iria cortar. Eu não queria que ficasse muito estragado. Então, eu troquei de lâmina, eu coloquei uma outra. Essa lâmina minha, os dentinhos dela é bem pequenininho. Ela é corte delicado, mas só que eu não sei por que ela fica torta. Então, eu tenho que colocar a tico-tico torta e a serrinha reto, para o meu corte poder sair reto, mas o corte sai retinho e delicado. Depois de cortar a primeira, eu peguei ela e coloquei em cima da outra, para mim poder ver se o risco que eu fiz na outra estava do mesmo tamanho, porque como vocês viram, eu tive que medir essas tábuas com a régua, né? Igual eu medi lá na parede, então poderia haver ali que o risco tivesse meio errado. Então, eu risquei, né, passei, aí depois eu fui e passei a régua pro risco ficar mais visível e depois foi só cortar com a tico-tico. Depois de ter cortada, eu já aproveitei que as duas estavam aqui em cima da mesa e dei uma lixada ali onde eu recortei e também lixei ela toda ali, né, porque como eu vou pintar, é bom a gente tá lixando para poder tirar um pouco do brilho do verniz e a tinta pegar melhor. Esses dois pedaços aqui é os dois pedaços que eu tirei lá, né, do comprimento da parte de cima e de baixo que eu cortei agora. Eu vou medir ele aqui e eu vou estar fazendo a prateleira do rack. Eu vou estar usando os dois para poder estar fazendo duas prateleiras no rack. Eu vou estar tirando um pedacinho do comprimento dele e também um pedacinho da largura dele, porque eu quero que a prateleira fique um pouco mais para dentro do rack. Eu não quero que ela fique rente com a parte da frente, eu quero que ela fique um pouquinho mais para dentro, alguns centímetros mais para dentro. Por isso que eu vou estar cortando na largura e na lateral. Para fazer as laterais do rack, eu tenho essas duas partes igual essas aqui, elas é um pouco mais larga. Essas aqui é resto de um guarda-roupa que eu fiz aqui, que eu montei, só que eu não postei o vídeo dele ainda porque eu tô esperando a tinta chegar para mim tá pintando ele e mostrar para vocês. Então, eu coloquei ali, risquei da mesma largura ali do fundo, né, do rack ali que eu cortei e tirei ali o pedaço que tava sobrando. Eu ia usar um outro pedaço da mesma cor desses que eu tinha cortado antes, mas só que eu fiquei com dó de cortar ele. E mais à frente eu vou estar fazendo um móvel para cozinha e eu acho que ele ia dar certinho para mim poder fazer a prateleira desse móvel. Então, eu procurei aqui nos meus guardados aqui e achei esses dois pedaços, então eu vou estar usando eles. Agora eu vou fazer o pré-furos para mim poder estar começando a montar o rack. Eu peguei um pedacinho aqui da parte aqui que eu cortei aqui, que era da mesma largura ali. Coloquei e fiz um risco bem visível para mim poder estar fazendo os pré-furos dentro dessa linha. Depois foi só fazer os pré-furos
Como essas tábuas, eu acho que essas tábuas é daquele compensado mais grosso, aquele compensado melhor, não é daquele que esfarinha. E eu achei que ela era bem pesada e eu fiquei com medo assim de futuramente tá estragando e tudo. Eu coloquei seis parafusos de cada lado. Coloquei 6 parafusos. Eu fiz os prefuros com a furadeira e depois eu fui e coloquei 6 parafusos de cada lado. Eu fiz os 5 prefuros, mas aí depois que eu tinha montado, eu fiz mais um prefuro de cada lado, mais ali no meio ali, pra poder ficar bem firme, igual eu falei pra vocês, que eu coloquei seis parafusos de cada lado. Depois de ter feito o prefuro, foi só colocar ali, né, pra poder tá fazendo a unção ali. E eu coloquei no esquadro também, pra poder ficar bem retinho. É muito importante você estar colocando as peças que vocês for fazer no esquadro para você poder não parafusar torto, porque se você parafusar torto vai dar problema ali, principalmente se você for colocar a porta no móvel. Então é muito importante você estar colocando o esquadro antes. Depois de colocar as duas partes, as duas laterais ali na parte de baixo, foi a hora de eu parafusar a parte de cima. E eu fiz igual eu fiz a primeira. Eu fiz os prefuros antes, risquei lá, né? Fiz os prefuros antes, coloquei no esquadro ali para ver se estava certinho e depois foi só colocar os parafusos. Depois de ter parafusado um lado, eu fui e parafusei o outro, mas antes eu fiz o prefuro. É muito importante você fazer o prefuro antes para a tábua poder não rachar. E principalmente esse compensado aqui, se você forçar o parafuso, ele começa a abrir ali na pontinha. Então é muito importante vocês fazer o prefuro antes. Eu cortei as tábuas todas e esqueci que eu ia colocar umas prateleiras, então eu vou colocar 2 repartições aqui no meio. Aí eu tinha esse pedaço aqui, de tábua aqui em casa, então eu peguei, coloquei ali, risquei com a caneta, cortei. Depois peguei o pedaço que eu tinha cortado, coloquei em cima do outro, risquei, cortei também para mim poder estar colocando as divisórias aqui no meio do rack. Depois de cortar, eu coloquei ela ali no meio, aí eu peguei a prateleira, coloquei ela aqui na parte de baixo, encostei a divisória bem encostadinha ali, depois eu virei o rack para mim poder tá parafusando. E eu também coloquei no esquadro. Todas essas partes aqui que eu vou montando, eu vou colocando no esquadro para ver se tá bem certinho. Depois de parafusar as duas laterais ali, agora eu vou estar parafusando as prateleiras. Eu peguei esse baldinho aqui que eu tinha aqui em casa aqui, que é na altura que eu vou estar colocando essas prateleiras, vai ser da altura dele. Aí eu coloquei ali, fiz os prefuros e depois coloquei 3 parafusos de cada lado. Eu fiz assim dos dois lados, do outro lado também eu coloquei a prateleira na mesma altura. Usei o mesmo baldinho para as duas prateleiras ficar na mesma altura. Depois de colocar as prateleiras, eu vou estar colocando os pezinhos. Esses pezinhos aqui, eu comprei ele na internet, pela Shopee. São 4 pezinhos. Eles vêm com uma chapinha para eles poder ficar assim, meio retrô, meio tortinho. Então, foi fácil encaixar, foi só parafusar as plaquinhas nele, com um parafuso bem grande. E depois eu marquei, coloquei ali, marquei, coloquei todas na altura de 8 centímetros ali da lateral e de 8 centímetros de profundidade ali também ali, para todos ficar na mesma altura. Eu coloquei com os parafusos que vem nele mesmo e para marcar ali eu usei uma caneta, mas você pode estar usando também um lápis ou até mesmo um parafuso. Ou se você conseguir parafusar sem fazer o prefuro, o parafuso é bem pequenininho, então eu creio que não racha. Você pode estar colocando os parafusos ali com a parafusadeira sem fazer os prefuros, se você conseguir. Como eu não consigo, eu risquei com a caneta e coloquei os parafusinhos. Esse rack, ele vai ter uma parte em cima ali, um detalhe ali, uma parte diferente. Eu tirei, assim, eu assisti vários vídeos no YouTube, então eu tirei algumas referências. E para essa parte, eu peguei esse pedaço de porta de guarda-roupa que eu tinha aqui em casa guardado. Eu vou tirar alguns centímetros ali da parte de cima ali dessa tábua, para poder estar endireitando também ali o corte.
E eu não vou tirar muito, mas eu vou tirar assim um pouco até bom, porque eu também vou estar colocando uns pezinhos nele, os pezinhos é bem alto, e eu não quero esse rack nem muito alto, nem muito baixo. Então, por isso que eu retirei esse pedaço ali de cima ali. Para fazer essa parte de cima, então, eu vou estar utilizando essa porta de guarda-roupa que eu tinha aqui. Ela é da mesma largura, do mesmo... eu achei junto com aquela outra que eu já tinha só o pedaço que eu acabei de cortar. Então, as duas vai ficar na mesma largura ali, vai dar para poder encaixar uma na outra. Eu tirei aqui essa parte aqui de cima que estava estragado. Depois eu cortei ela do tamanho que eu ia precisar do outro lado. Não cortei ela nem muito pequeno, nem muito grande. Já já vocês vão entender como é que é esse modelo de rack que eu escolhi pra mim. Esses são os pezinhos que eu vou estar utilizando. Vou estar utilizando 3 pezinhos aqui, pra eu poder estar colocando aqui. E eu ia colocar ele desse jeito assim mesmo, mas só que ele ficou passando um pouquinho dos dois lados, como ele é redondinho, né? Então ele ficou passando um pouquinho dos dois lados. Aí o que que eu fiz? Eu cortei um pedacinho, uma ripinha ali que fosse da largura do pezinho. Aí eu encaixei nessa parte de baixo com 4 ou foi 5 parafusos, não sei. Aí depois eu fui parafusei os pezinhos nessa tabinha pra poder não ficar aparecendo ali, né? Igual eu falei pra vocês, pela parte de fora e nem pela parte de dentro, a parte de cima do pezinho. Essa parte de cima e essa parte da lateral dele eu vou estar adesivando com esse adesivo aqui que eu escolhi. Eu comprei 5 metros, eu achei que tava bem barato, então eu fui e comprei pra eu poder estar fazendo essa parte do rack. Eu limpei ali bem limpinho com um pano úmido, aí depois foi só destacar o adesivo e pregando e passando ali a mão ali pra poder estar tirando as bolhas que fica, né? Pra poder não ficar nenhuma bolha, mas se ficar bolha também é só você furar com a... Vocês também podem estar passando esse adesivo com cartão ou com um negocinho que a gente costuma comprar para poder passar. Eu passei com a mão e com um paninho, porque esse adesivo ele tem tipo uns detalhes, alto relevo nele, assim. Eu achei bem bonito esse adesivo. E para poder não estragar, eu decidi passar assim com o dedo e com um paninho. Eu recomendo vocês, se vocês for usar aquele adesivo liso, que ele é todo liso, vocês podem estar colocando passando com um cartão, mas se ele for assim com esse detalhe, assim, com esse alto relevo, eu recomendo vocês passar com a mão mesmo, ou então com um paninho bem devagarzinho, para poder você não estar rasgando o adesivo. Depois eu virei ela, passei ali bem passadinho o dedo também na lateral e coloquei ela na parte de dentro. E aquela ripinha do pé também, eu encapei ela com o papel adesivo antes de eu estar parafusando ali, para poder o acabamento ficar melhor. Eu não mostrei pra vocês, mas eu cortei 2 divisórias ali pra eu poder estar colocando essa parte de cima aqui no rack. Eu vou estar pregando ela ali no rack. Mas antes eu coloquei aqui rentinho, fiz ali, risquei com a caneta e depois eu fiz os prefuros pra eu poder estar colocando os parafusos aqui nessa lateral aqui. Meu celular descarregou, então, e também já tava de noite já, quando eu terminei de colocar essa parte aqui em cima aqui. E eu decidi passar a massinha nos furinhos à noite mesmo, pra no outro dia eu já tá lixando. E já o outro dia eu lixei bem lixado ali onde eu tinha colocado os parafusos, né? Que eu escondi a cabecinha de alguns parafusos ali na parte de cima, para quando tá pintando não ficar à mostra os parafusos. E nessa parte de cima aqui eu não vou pintar, eu vou adesivar, né? Igual eu falei pra vocês, igual a lateral ali também, com o mesmo papel da lateral. Eu passei a massinha também na parte da frente ali, onde eu tinha arrancado a fita de borda que tinha nessas tábuas. Como eu não tinha nova para colocar, eu tirei, passei a massinha, depois só lixei. E nas lateral também, onde eu recortei, eu também passei a massinha. Para pintar esse rack, eu queria pintar ele na cor branca, mas como eu tinha pouca tinta, eu vou pintar com essa tinta aqui. Eu tinha pouca tinta e o branco, como tem algumas madeiras escuras, ele ia usar umas 3 demãos mais ou menos. Então eu decidi pigmentar ele, eu coloquei um pouco de verde e algumas gotinhas do preto. E eu vou estar pintando ele nessa cor aqui de verde, que eu achei muito bonito. Eu passei ele antes ali, esperei secar e a cor ficou bem bonita. Então eu vou estar pintando ele nessa cor mesmo. Eu pintei ele com um rolinho, pintei ele todo com um rolinho. E depois eu passei um pincel ali nos cantinhos dele para poder pintar melhor.
Enquanto o rack secava ali, né, a segunda demão ali, eu já fiz a segunda demão também, eu vou estar montando um painel para mim estar colocando, e eu vou usar uma lateral e uma porta de guarda-roupa que eu tinha aqui em casa, são bem largas. Eu sei que de largura eles ficou 1,50, foi a largura do meu rack, eu fiz a mesma largura do rack. Agora, de altura eu não medi, mas se vocês quiserem, eu mido pra vocês e depois eu coloco a medida certinha. E pra poder unir, eu coloquei com essas madeirinhas aqui. Eu já vi vários vídeos no YouTube também de pessoas fazendo assim, então eu fiz isso igual. E coloquei bastante parafusos nessa parte aqui pra poder ficar bem firme e não se soltar. Porque como eu vou colocar na parede, né, e eu vou colocar a televisão, então eu coloquei bastante parafuso mesmo. Eu vou envelopar aqui agora essa parte de cima, já tá bem de noite, já é 11 horas da noite, e como eu queria tá terminando essa parte hoje, eu decidi envelopar ele a essa hora mesmo. Eu vou envelopar igual eu envelopei ali do lado ali, eu tirei aqui, né, a parte do adesivo, grudei ali, aí que nem eu falei pra vocês, né, foi nessa hora aqui que eu tentei passar com o cartão, mas como ele tem alto relevo ali, eu fiquei com medo de estragar, então eu decidi passar com o dedo mesmo até no final. Mas isso vai do gosto de cada um de vocês. Vocês que sabem se vocês passam com o cartão, ou com a mão, ou com um paninho molhado também dá certo. Eu envelopei o painel também com esse adesivo. Infelizmente, como eu tinha pouco, deu para eu poder colocar só um pedaço no painel. E a outra parte eu envelopei com um adesivo branco. Porque eu não tinha mais tinta, minha tinta tinha acabado, então não dava para poder estar pintando. Então eu decidi adesivar com um adesivo branco e ficou um pedaço do painel sem adesivar, porque eu também só tinha 3 metros do branco e deu para colocar só 2 pedaços nele, mas eu já pedi um outro adesivo desse mesmo aqui, né? E tô só esperando chegar para mim poder estar colocando no painel. Como eu queria mostrar para vocês o vídeo nessa semana mesmo, então eu gravei ele desse jeito, sem finalizar aqui o pedaço do painel que ficou faltando. E eu também, o pedacinho desse adesivo que sobrou, só deu para eu poder tá adesivando uma portinha. Esse rack vai ter uma portinha, eu não mostrei pra vocês, mas eu já tinha uma portinha aqui em casa, aqui, eu só tirei um pedaço dela pra poder dar certo. E eu vou colocar ela do mesmo jeito que eu coloco em todos os outros vídeos que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui para vocês verem o resultado final, porque ficou muito lindo, achei muito lindo. Vou mostrar para vocês agora o resultado final. Esse foi o resultado final. Eu queria muito estar fazendo um hack para mim desde quando a gente mudou, mas infelizmente não teve como, porque eu tinha comprado o adesivo, né, o papel, então eu tava esperando chegar. Eu também coloquei uma prateleira ali em cima com mão francesa mesmo. Eu não quis colocar ele direto no painel para poder não ficar pesado. E ficou faltando também para mim poder estar colocando a televisão nele. Eu não coloquei porque eu não tenho suporte de colocar a televisão, mas esse mês ainda eu pretendo estar colocando a televisão. E quando eu finalizar o resto, tem um outro móvel também que eu quero fazer aqui para a sala. Eu quero fazer um aparador. Aí eu mostro para vocês o tour aqui total aqui da sala. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau.